Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Jesus sempre nos ensina. É aquele que faz a vontade do meu Pai, é meu irmão, é minha irmã. Aquele que faz a vontade do Filho e além de um irmão, ele nos adota como irmão e, consequentemente, aquele que é seu irmão se torna filho do Deus vivo e ele é um amigo na diversidade. Ele disse aos discípulos: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu já vos chamo de amigos, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E todo aquele que aprende com ele, através do exercício constante da fé, que só pode ser alcançada através das boas obras produzidas através dele, nós alcançamos o discernimento, discernimos entre o bem e o mal, a água transformada no vinho novo, aquele que é um odre novo em vinho novo, ele é o que tem o discernimento. Mas se não pratica mais as boas obras, se torna uma mistura de fermento, um vinagre, e fica embriagado, não do vinho novo que nos conduz na justiça, mas sim a devassidão. É uma bebida forte, fica cambaleante, não tem mais visão do reino dos céus, não tem mais o direcionamento do seu Santo Espírito, se é que ainda o tenhais. Em Malaquias 3, no versículo 13, Deus questiona, ele diz: vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama o Senhor, e ainda ousam indagar: o que temos falado contra ti? Ora, Deus sonda o intento do coração e da mente. Ele conhece os corações que são incrédulos, rebeldes, que estão a cada dia mais afastados da sua justiça. Muitos questionam: o caminho do eterno não é justo? E ele pergunta a nós nesse dia: porventura o caminho não é justo? Ou não são os vossos caminhos, muitos caminhos que são injustos? Porque só há um caminho da justiça, da eternidade, que é Cristo Jesus. Ele disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele foi aquele que desceu do alto dos céus e retornou ao alto. Ele está dizendo: ninguém vem, ninguém sobe, se não for por ele. Só há um caminho. Mas muitos buscam vários caminhos. Jesus disse ali aqueles religiosos, até nos dias de hoje, vós estáis querendo herdar o reino dos céus por força, por violência, porque não se entra pela porta. Não adianta buscar subir pelo muro, pelas janelas, porque ele é a porta. Aquele que entrar por ele é o caminho, é a verdade, é a vida, é a justiça. Não se cumpre através da lei, não se alcança o cumprimento se não for pelo justo, pelo tzadik. Será que é o caminho do eterno que não é justo, ou são os vários caminhos que vós tenham escolhidos e não tenham alcançado a justiça? Porque para se tornar
a ponto de dizer que sou amigo de Deus, amigo de Cristo, é necessário perseverar nas boas obras. Sem fé não se alcança nada, não se move nada, mas se tiver um grãozinho do tamanho de mostarda, se disseres a este monte, lança-te ao mar, e assim sucederá. Porque tudo pode ao que crê, mas é necessário permanecer sempre, conforme João 3,30, que diz que ele cresça, que eu diminua. Porque senão transforma numa árvore tão grande, e vêm os pássaros e fazem os seus ninhos, e grande é a queda da árvore, porque quanto maior a árvore, maior é a sua queda, porque o machado acaba colocando posto a sua raiz, porque ele diz que nós devemos ser não árvores, mas ramo dos ramos. Nós devemos permitir que ele nos limpe, e então produzireis mais frutos ainda, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Mas se permite obras infrutíferas, é como um figo que saboreia, coloca nos cestos bons e do outro lado os ruins, e para nada serve, são figos podres que não são comestíveis. As obras infrutíferas, as raízes venosas do coração, que ele sacode, e retira todo fruto podre. Aquela que produz só folha e ainda não tem nem frutos, mas ele arranca. É necessário estar com as virtudes, porque sem as virtudes, acrescentando a nossa fé, não tem produtividade, não tem as suas obras, que são geradores de fé e do qual nós alcançamos a sua justiça. Onde muitos têm, é inútil servir a Deus, que vantagem obedecer os preceitos, ficar orando, jejuando e lamentando. Ele não nos atende, mas ele sempre diz: os vossos jejuns terminam em brigas, em dissensões, o vosso coração está cheio de ira, de contenda, de onde brota toda a malignidade do homem. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior está corrompido, está como um sepulcro caiado? Vós, aqueles que edificais o túmulo dos profetas, assim como os seus pais fizeram, e adornam os dos justos. Mas Deus é aquele que a sua palavra cumpre, porque ele diz que confundidos e envergonhados ficarão aqueles que se levantam contra a obra de Deus sem causa, aqueles que utilizam, que falam em seu nome, mas são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, como ele nos diz. A cabeça é os líderes, as autoridades, a cauda são aqueles que falam em verdade. Mas do que adianta, não estando na cabeça, do qual Jesus é a nossa cabeça, a unidade da fé, acaba se tornando excluídos, uma casa amotinada, que não tem o mover do Espírito Santo, que é tudo palavra que não vem acompanhada da força e do poder, não tem autoridade. Então, amados, em mais um dia, seguindo aquele que nos faz a justiça, aquele que nos torna a própria justiça de Deus, aquele aonde ele autorizou a João Batista, a preparar o caminho para o Senhor, no mesmo espírito de Elias, aquele que nos concede o mesmo espírito de ousadia para preparar o caminho do Senhor, para preparar um povo bem disposto a orar e o adorar em conformidade com o Espírito Santo, com
um coração com boas atitudes, com os nervos do pescoço não de ferro, mas reverentes, que inclinam a sua cabeça e temem a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e têm o entendimento não próprio, mas o entendimento segundo o de Cristo, que através das suas advertências nós desviamos do mal. Porque se nós declaramos que estamos na videira verdadeira, como ramos, dos ramos interligados à unidade da fé, onde como uma videira plantada junto aos ribeiros, que recebe a sua ceifa e permanece e produz mais frutos ainda por ser flexível, né? Assim, nós perseveramos na fé dia após dia, em nada nós atribuímos falta nenhuma e o glorificamos em qualquer situação. Oramos em conformidade com o Espírito Santo, tudo em conformidade com o Espírito Santo, preparando o caminho para o Senhor. Filhinhos, já é a derradeira hora, porque estáis com os olhos pesados, porque dormis, porque estão como sentinelas cambaleantes. Estejais atentos. Vós sois aqueles que olham o alto dos céus e vê as nuvens e dizem, vai chover. E porque não sabeis os sinais do qual estáis acontecendo? Porque dormis, não podeis vigiar? Mas não sabeis também que vigiam em vão, se o Senhor não for o que vigia a casa? Assim, porque edificais sobre um alicerce, do qual não seja o alicerce do qual foi lançado o Evangelho? Porque todo aquele que edifica segundo o ouro, a prata, a palha, o feno, não sabeis que o fogo virá e provará a qualidade da obra de cada um, assim como já tem provado? Grande é a queda dos que edificam segundo a areia. Edificai sobre o alicerce sólido, buscai um alimento sólido, um alimento puro. Não vos falo segundo a sabedoria deste mundo, que já vai desvanecendo, mas segundo a sabedoria pura, sem hipocrisia, aquela do alto, onde nós perseveramos e nos concede o discernimento e discernimos os espíritos. E em mais um dia, vigilantes, orando sem cessar, mas com o coração é a chave, a chave de Davi. Se não estiver com o coração segundo um coração de Deus, não adianta jejuar, não adianta, até mesmo as orações dos ímpios, são abomináveis diante do Senhor. Mas aos justos, aqueles que se declaram que são fracos e Ele nos aperfeiçoa em nossa fraqueza, porque a sua graça nos basta, porque aquele que se diz que é forte, cuide para que não caia. E assim nós perseveramos, porque Ele, ainda que às vezes não sabemos como expressar nossas orações com palavras, Ele, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós, o advogado, o conselheiro, aquele que Ele mesmo disse, enviarei a vós outro advogado, outro conselheiro, aquele com a ascensão de Cristo, do qual, quando Ele adentrou as regiões celestiais, o Pai o glorificou, Ele estava à sua direita. Agora Ele está no centro do trono, de pé como quem pisa uvas nos lagares. E toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque grandes são os sinais que Ele tem feito no meio de nós. Grande é a purificação que Ele está fazendo, retirando toda a obra infrutífera do diabo. Porque Ele disse àqueles religiosos, e diz nos dias de hoje, vós sois aqueles que
estão a cada dia mais apartados da verdade, né? E a mentira, nós sabemos quem é o pai da mentira, o assassino, desde o princípio, que ali utilizou Caim, como Deus diz, não cabe a ti vencê-lo, dominá-lo, né? Mas ele preferiu, ao invés de mudar de atitudes, tirar as suas obras más e produzir obras boas, como o irmão Abel havia procedido, ele preferiu atolar mais ainda na podridão, sujar as suas mãos do sangue de inocente, onde muitos hoje têm feito, né? E não é de forma que não tenha consciência, né? Porque nesta altura já deveria serem mestres, né? Pelo tempo que meditam na palavra do Senhor. Mas Jesus diz: só há um mestre, de agora em diante vós sereis irmãos, né? Aqueles que me seguem, porque alguns são irmãos somente na carne, como filhos de Adão, mas do primeiro Adão, que não conseguiu alcançar o domínio, né? Que foi dominado ao invés de dominar. Mas nós somos daqueles filhos do segundo Adão, aquele que nos concede o seu poder e a sua autoridade para governar com justiça, com equidade, com imparcialidade, para destruir toda vã fortaleza, tudo aquilo que nada acrescenta e tem distanciado o povo de Deus. E assim nós perseveramos dia após dia, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, e nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Filhinhos, vós, aqueles que seguis a Cristo, não temais, tende bom ânimo, porque maior é o que está em nós, e nós já somos vencedores em Cristo. Já estamos glorificados com corpo, alma e espírito, prontos para adentrar as mansões celestiais, do qual ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Como ele diz: não se turbe vosso coração, a casa de meu Pai há muitas moradas. E assim nós alcançaremos a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, não conforme aqueles que de coração incrédulo e rebelde se afasta cada dia mais da justiça e se aparta daquilo que os podiam salvar, né? Porque naufragaram na fé, são traidores. Mas Jesus, né, é aquele que disse que era inevitável que acontecesse tais escândalos, mas ai daqueles que por meio os acontece. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se ao mar. E em mais um dia perseverantes na fé em Cristo Jesus, do qual nós o confessamos todos os dias como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, do qual, através de um coração arrependido e contrito, a sua presença está no meio de nós. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.